E no início da semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a investigação da venda ilegal de joias recebidas como presente pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que indica aí desvios milionários e mentiras do clã Bolsonaro. As diligências da PF apontam que houve uma movimentação de 6,8 milhões de reais com a venda ilícita de bens. O entendimento dos investigadores é de que houve enriquecimento inadmissível pelo então presidente da República. Esse documento indicia Bolsonaro e mais 11 pessoas por crime como peculato e associação criminosa, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa. Mas quem são cada um deles? Quem explica pra gente é a repórter Amanda Barradas. Pessoas entre ex-presidente, ex-assessores e ex-ministros foram iniciados pela Polícia Federal em uma investigação que apura a venda ilegal no exterior de joias recebidas durante o mandato presidencial de Jair Bolsonaro. Fica aqui nesse vídeo que eu te conto quem são cada uma delas e quais foram seus papéis dentro do suposto esquema. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Acusado de fazer parte do esquema de venda de bens entregues por autoridades estrangeiras. O valor arrecadado com venda de itens teria a finalidade de ser incorporado ao patrimônio dele. Aqui no nosso canal do YouTube tem um vídeo somente sobre os principais pontos que ligam Bolsonaro ao desvio das joias. Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia. Toda a investigação começou quando um ex-assessor de Bento Albuquerque tentou entrar no Brasil com um conjunto de joias sauditas, presente para Michele Bolsonaro, sem declará-las. O conjunto, avaliado em 5 milhões de reais, incluía colar, anel, relógio e brincos de diamantes. Além disso, Albuquerque manteve uma segunda caixa de joias recebidas da Arábia Saudita e destinada a Bolsonaro, em um cofre do ministério por mais de um ano, sem declarar. Esse material só foi registrado no acervo da presidência em novembro de 2022, após as eleições. Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da presidência. Foi o braço direito de Bolsonaro, cuidando de questões pessoais, incluindo pagamentos de contas do presidente e familiares. Segundo investigações da PF, Cid foi o responsável por levar e vender parte das joias nos Estados Unidos. Em uma das versões do advogado de Cid, César Bittencourt, sobre a venda das joias, ele afirmou que o militar vendeu o Rolex a pedido de Bolsonaro e que o pagamento do relógio foi entregue ao ex-presidente ou à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Vale ressaltar que o militar foi preso em maio durante uma operação sobre fraude em cartões de vacina. Em maio deste ano, ele foi solto após um acordo de delação premiada. Mauro César Lorena Cid. No governo Bolsonaro, ele foi chefe da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, lá em Miami. Esse é o general que virou notícia por ter deixado aparecer seu rosto ao tirar uma foto da caixa de uma escultura de um veleiro e uma palmeira, outro presente de autoridades estrangeiras que o grupo tentava negociar à venda. Frederico Assef, advogado de Bolsonaro. Foi ele quem tentou recomprar as joias enviadas aos Estados Unidos, após o caso vir a público e o Tribunal de Contas da União ordenar que Bolsonaro devolvesse o kit. Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação da Presidência. Segundo a PF, ele também teria tentado reaver as joias no início de 2023. Osmar Crivellati, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e assessor pessoal após o mandato. Ele atuou para recuperar e devolver um kit de joias de ouro branco e diamantes, destinada ao acervo privado de Bolsonaro. O inquérito mostra que o militar assinou a retirada de um Rolex do acervo privado em junho de 2022, o mesmo que foi negociado por Mauro Cid lá nos Estados Unidos. Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Mensagens entre ele e Mauro Cid mostra os dois debatendo restrições à comercialização das joias. Em uma das mensagens, ele ainda fala que o problema seria explicar para onde foram as joias, já que elas deveriam ser destinadas ao acervo da presidência. Marcos André Soeiro, ex-assessor do Ministério de Minas e Energia. Soeiro foi o responsável por carregar na mochila o kit que seria destinado a Michele Bolsonaro e foi retido no aeroporto na chegada ao Brasil, ao retornar da Arábia Saudita. Júlio César Vieira Gomes, ex-secretário da Receita Federal, investigado por ter autorizado a liberação dos itens de luxo
que estavam retidos no aeroporto. José Roberto Bueno Júnior, ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia. Ele foi um dos primeiros a se movimentar para recuperar as joias que estavam retidas pela Receita no aeroporto. Segundo a investigação, Bueno enviou um ofício para tentar reaver o kit. Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República. Ele era o responsável por decidir quais presentes eram pessoais e quais deveriam ser enviados ao acervo da União. A investigação da PF concluiu que Vieira, junto com Bolsonaro, Cid e Crivellati, ajudou a esconder a origem e a localização do dinheiro obtido com a venda dos presentes desviados, que foram dados ao ex-presidente ou às autoridades brasileiras em seu nome por autoridades estrangeiras. Aproveitando o assunto, eu vou pedir para a produção rodar também um vídeo dos nossos repórteres Thales Alcântara e Alan Rios, explicando os pontos que ligam o ex-presidente Bolsonaro ao desvio das joias. Em seguida, vamos ouvir um trecho da entrevista com o advogado e especialista em Direito e Processo Penal, Matheus Milanês, que ele mostra quais as possibilidades de Bolsonaro ser preso preventivamente. Federal sobre o desvio das joias presidenciais, revelado esta semana, mostra ligações diretas entre o esquema e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. 12 pessoas, incluindo Bolsonaro, foram indiciadas por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bem público. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente vendia os presentes dados por autoridades para enriquecimento ilícito. Conexão 1. Repasse fracionado. O general da reserva, Mauro Lorena Cid, confirmou em depoimento que repassou $68 mil ao ex-presidente, referente à venda de relógios de luxo de forma fracionada. Mauro Lorena Cid é pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-chefe da Ajudância de Ordem de Bolsonaro, que coordenava o esquema de desvios das joias a mando do ex-presidente, de acordo com a PF. Esse é o general que virou notícia por ter deixado seu rosto aparecer ao tirar foto de uma caixa contendo uma escultura de um veleiro e uma palmeira, outro presente de autoridades estrangeiras que o grupo tentava negociar. Conexão 2. Árvore e barco. Essa escultura do veleiro e da palmeira é citada pela PF como outro ponto de ligação entre os desvios de Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid enviou a seguinte pergunta para o ex-presidente, abre aspas, "O senhor vai trazer a árvore e o barco?" Fecha aspas. Isso foi em dezembro de 2022, quando Bolsonaro se preparava para uma viagem aos Estados Unidos. Bolsonaro enviou 2 mensagens de resposta que foram apagadas. A investigação revelou que essa escultura foi levada pelo pai de Cid até lojas dos Estados Unidos para avaliação. No entanto, ela era feita de latão e valia pouco, o que fez os investigados desistirem do negócio. Conexão 3. Selva. Outra conversa comprometedora para Jair Bolsonaro envolve o kit rosé, um presente da Arábia Saudita ao ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O conjunto era formado por um anel, abotoaduras, um relógio e um terço islâmico. Bolsonaro respondeu com o termo selva, jargão militar que, no contexto, significava afirmativo. A análise do celular do ex-presidente mostra que ele respondeu cerca de 1 minuto depois de abrir a página do leilão. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro disse que os protocolos sobre tratamento e catalogação dos bens recebidos pela presidência são realizados pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, sem ingerência de Bolsonaro. Além disso, afirmou que o ex-presidente se apresentou espontaneamente e entregou os bens assim que foi noticiado sobre o procedimento do Tribunal de Contas da União, que avalia a destinação dos bens do acervo da presidência. Dele ser preso por esses crimes e qual seria a tramitação para isso acontecer? Boa tarde, Thales. É muito interessante essa pergunta, porque sempre paira, né, no cenário. Vão ser presos, não vão ser presos? Há indícios suficientes para prisão ou não há? Então, o burburinho sempre é em cima da necessidade de uma prisão preventiva. Então, por exemplo, aqui eu acho que é interessante até a gente fundamentar um pouco, porque a prisão preventiva ela tem por base 3 alicerces. Primeiro, da ordem pública,
ou seja, o indivíduo continua reiteradamente delinquindo, ou esse indivíduo apresenta um risco por continuar solto, por exemplo. O segundo ponto seria uma consequência para a instrução criminal. Então, por exemplo, esse indivíduo investigado, ele está agindo de modo a ocultar provas, ele está agindo de modo a destruir provas, ele está dificultando a investigação de alguma forma. E, por fim, que é o que a gente chama de garantia da aplicação da lei penal. Ou seja, existe algum risco desse indivíduo fugir do que a gente chamaria de distrito da culpa? Então, há o risco desse indivíduo se fugir, literalmente fugir, assim, sair de onde o Estado conseguiria alcançá-lo, estaria ele fugindo do processo, fugindo da investigação? Então, assim, e aí se diz também que teria que ter elementos claros de existência do crime, de autoria quase que indiscutível. Então, assim, nesse momento, considerando que eu não vejo elementos suficientes para se apontar de que há intenção de fuga do ex-presidente, ou de que, pelo menos do que tem no relatório, de que ele não está atuando no sentido de obstar, ou dificultar, ou embaraçar a investigação, e muito menos de que ele tem intenção de fugir do país, ou mesmo fugir do distrito da culpa. Então, assim, numa análise mais objetiva, com os elementos que nós temos, não é que seja impossível, porque em direito é muito difícil a gente falar impossível, né? Mas, assim, eu acho muito difícil, com os elementos que nós temos até agora, vir, por exemplo, uma decretação de prisão preventiva. Mas eu não posso atestar com certeza que isso é impossível ou que isso seria possível. Agora a gente fica na expectativa da Procuradoria-Geral da União para pedir mais provas, arquivar o caso ou apresentar denúncia.